Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Henrique Ferreira, sou líder de meio ambiente da Interatox. Peço desculpas pelo atraso, né? Tá? Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas vamos dar início ao nosso webinar aqui nessa manhã um pouco fria de quinta-feira aqui em São Paulo, tá? Ao final, só para deixar para vocês um pouco ciente a dinâmica, acho que vai ser uns 20 a 30 minutinhos de webinar. Ao final, a gente tem uma surpresa para todos vocês, tá? Que estão participando aqui conosco. E nós vamos responder algumas perguntas, tá? Infelizmente não muitas, a gente sempre tem nos webinars uma enxurrada de perguntas, tá? Mas posteriormente eu prometo que eu respondo a todos por e-mail, tá? Isso já é um costume. Então vamos lá, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui com vocês. Bom, só falar brevemente sobre a Intertox, tá? Bom, a Intertox é uma empresa, nós somos uma consultoria que tem a intenção de trazer soluções ao risco químico, toxicológico e ambiental. Esse é o DNA da nossa empresa, né? Acho que muitos de vocês devem conhecer, porque já têm participado de algum treinamento ou webinar nosso, ou talvez alguma prestação de serviço. Nós trabalhamos em si observando praticamente de uma forma geral as demandas que a indústria ou a questão de manuseio de produtos químicos aí tende, inclusive também a questão de legislações, assuntos regulatórios e meio ambiente. Então trabalhamos com armazenamento e produção, vendas e exportação, transporte, entre todos, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, convido vocês para darem uma olhadinha no nosso site, tá? Nós também fazemos alguns trabalhos, alguns serviços, né? Documentações de segurança, por exemplo, como FISP, SDS, rótulos, entre outros. Esse daqui, na verdade, é meio que o carro-chefe da Intertox. Nós fomos, praticamente, a Intertox cresceu dando essa orientação para a elaboração desses documentos de forma geral. Também fazemos a auditoria da NR26 e a implementação do GHS, tá? Fazemos também gestão do risco químico, assuntos regulatórios. Fazemos aqui algumas consultorias também na área de meio ambiente, como para o próprio Cadastro Técnico Federal do IBAMA, que a gente vai conversar hoje, sobre o RETEP, que é o Registro de Emissão de Transferência de Poluentes, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, licenciamento, entre outros, tá? Se tiverem um pouquinho de dúvida, dá uma olhadinha também no nosso site lá, que nós temos um portfólio bem amplo, que lá vocês vão conseguir tirar essas dúvidas. Um outro pilar muito importante da Intertox são os nossos treinamentos, nossos cursos livres, os nossos cursos em company. O curso livre a gente tenta moldar o curso exatamente para as dificuldades da empresa, voltado principalmente a esses assuntos que a gente já conversou, né? Tanto do GHS, a parte de gerenciamento de resíduos, a parte de segurança e saúde ocupacional, biossegurança, entre outros, tá? Nós temos alguns treinamentos que eles tendem a ser muito voltados ao escopo da sua empresa e às suas dificuldades para tentar sanar isso e causar em si um impacto muito positivo de melhoria no seu empreendimento, tá? Nós temos os nossos cursos que sempre acontecem, cursos em company, entre outros, tá? Nosso calendário completo também está lá disponível no nosso site para vocês darem uma olhadinha, tudo bem? E temos também o SafetyCam, acho que todos conhecem, é um software que a Intertox desenvolveu, que gera documentos de segurança, principalmente físicos, entre outros, faz também todo um mapeamento dos resíduos dos produtos químicos que tem dentro da sua empresa, saída, etc. É uma solução muito completa, muito robusta. Nós temos diversos clientes atuando já com essa parceria conosco, com esse software. Então convido a todos para saber um pouco mais das funcionalidades. A nossa equipe vai estar sempre à disposição para poder fazer uma apresentação, porque realmente se eu poderia passar aqui talvez um webinar, o que acontece muito, o Gabriel costuma vir aqui fazer alguns webinars, ele fala mais de 40 minutos falando sobre algumas funcionalidades, ele só pega um pouquinho. Realmente é um software muito amplo e acho que pode trazer algumas soluções para vocês de uma maneira geral, tá bom? E sem mais delongas, só mais um slide. Nossa questão editorial da Intertox, tá? Então a Intertox é uma empresa de conhecimento, nós elaboramos pareceres, temos muita experiência com legislações, etc. E nós também possuímos uma linha editorial com diversos livros sendo publicados. Acho que o último foi inclusive de armas químicas, esse ácido fluorídrico e fluoreto. Todos esses livros estão disponíveis para venda, tá? Você pode buscar eles lá no nosso site. Nós temos a nossa Revinter, que é, se não me engano, trimestral, né, Carol? É trimestral a nossa Revinter, a publicação? Trimestral, obrigado. E
Está sempre com diversas monografias, artigos científicos. Também convido vocês a fazerem publicações, caso vocês queiram, tá? Muito aberto. Nós temos os nossos webinars, assim como este aqui, nós temos outros, caso você tenha perdido, estão todos disponíveis na nossa página para você poder visualizar e ficar um pouco mais inteirado sobre as legislações e as atualizações que tem aí no mercado. E os profissionais da Intertox sempre vêm aqui para conversar com vocês aí a respeito, tá? Também alguns e-books que estão disponíveis de assuntos regulatórios. Eu sei que acho que foi o último que a Mariana publicou, excelente, tá? Ótima leitura para vocês com eles, vão ficar muito inteirados com relação a isso. E também convido vocês a participarem, caso vocês queiram ficar sempre inteirados, da nossa newsletter, que é mensalmente. Todos os líderes de meio ambiente da Intertox, os líderes, perdão, de forma geral, fazem um compilado das principais legislações que podem impactar os setores, e nós fazemos ali um resumo dessa legislação e trazemos para vocês sempre as atualizações. Então é muito bacana, vocês acabam ficando sempre cientes, principalmente vocês são do ramo do setor químico, né? Isso pode auxiliá-los muito, tá bom? Agora, sem mais delongas, agora sim, vamos para a parte do Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Mas não teria como falar do Cadastro Técnico Federal do IBAMA se a gente não der trazer uma introdução sobre ele, tá? Deixa eu só passar o slide aqui, deixa eu ver se minha cabecinha não vai atrapalhar. Não, não vai. Bom, então vamos trazer aqui um breve histórico da questão de meio ambiente. Então, infelizmente, né, a gente sabe do regime militar, mas ele foi um dos principais, ele trouxe vários marcos regulatórios para a área de meio ambiente. Cito aqui como exemplo, no início da ditadura militar, 1964, nós tivemos aqui o Estatuto da Terra, o Código, logo posteriormente, em 1965, o Código Florestal, que foram movimentações da questão da legislação de meio ambiente no Brasil, já colocando legislações um pouco mais específicas voltadas ao controle ambiental, controle da poluição e dos impactos, tá? Então, o Estatuto da Terra e o Código Florestal foram alguns pequenos marcos regulatórios. A Lei de Zoneamento Industrial e das Áreas Críticas de Poluição também foi uma outra legislação muito importante, que trouxe principalmente um marco para fazer o mapeamento das cidades e que as cidades começassem a se desenvolver com uma diferença onde seria a área da indústria química, né, e a área doméstica, a área... Então, trouxe ali para que os municípios e os estados ali auxiliassem para um planejamento mais adequado de suas cidades, tá? Posteriormente, nós já tivemos aqui uma legislação que, para todos aqui que gostam da área de meio ambiente, que estão bem inteirados, já tem plena ciência dela, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981. Ela traz as principais ferramentas que até hoje reverberam aí no dia a dia, que a gente acaba ouvindo legislações citando, referenciando, e, por exemplo, o CNIR, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas elas já haviam sido previstas na Política Nacional de Meio Ambiente, que norteou aí os próximos planos do Brasil para os próximos 30 anos, tá? E muitos deles ainda estão sendo implementados, a gente consegue ver alguns um pouco, acho que até um pouco mais recente, o CNIR, né? Já era previsto há muito tempo atrás, contudo, ele só passou a realmente ser estruturado e implementado pelo governo recentemente. Todo mundo tá até com um pouco de dificuldade, tava com um pouquinho mais de dificuldade, né? Agora já imagino que todos estão com de vento em polpa, já colocando esse sistema aí para rodar. Nós também tivemos a Lei 10.165, que alterou o artigo 17, trouxe aqui algumas alterações no anexo 7, tá? Da Política Nacional de Meio Ambiente, que trata exatamente sobre o Cadastro Técnico Federal. Então, perfeito. Observando isso, qual foi então a questão da origem da Política Nacional de Meio Ambiente? Ela veio muito forte depois de algumas questões de problemas, principalmente na União Europeia, como por exemplo problemas de chuvas ácidas ou por conta de queima excessiva de carvão. Essa queima excessiva de carvão lá nos países europeus acabou trazendo uma sinalização de que a poluição que estava sendo ali acontecendo naquele local poderia comprometer não só alguns monumentos que acabaram sendo deteriorados, mas também a qualidade e a saúde humana. Então esses movimentos começaram a entender que o meio ambiente, a degradação, a intensa exploração poderia em si causar problemas à nossa saúde e no nosso desenvolvimento. Tá?
Então, realmente é isso. É a relação dos processos de degradação e os problemas sociais que são resultantes. Outro exemplo muito claro, por exemplo, é o crescimento das grandes cidades aí, de forma geral, cito aqui São Paulo como um exemplo, e infelizmente a questão da degradação até de rios próximos, como a gente tem aqui o rio Tietê, que é um rio que corta aqui a cidade de São Paulo, que eu já tive o prazer de conhecer aqui, é um rio gigantesco que corta aqui a cidade de São Paulo, a capital, e é um rio que está poluído. Então é exatamente o processo da relação da degradação ambiental e os problemas sociais resultantes que a gente vê por conta do crescimento desenfreado e a falta de planejamento. Então essa política de meio ambiente, a política nacional de meio ambiente, ela trouxe esse plano de fundo com a intenção de fazer o controle de todas essas ações e de principalmente colocar planos e programas que a partir dali a gente começasse a reverter essa situação ambiental que foi já mais de 100 anos de degradação, desde aí da Revolução Industrial, e que a partir de então começássemos a ter um crescimento sustentável com as novas políticas. Bom, e aqui uma coisa muito interessante que a gente precisa deixar claro. Sempre falo isso para vocês, mas o que se entende por meio ambiente? A Política Nacional de Meio Ambiente ela traz uma definição, que é: meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Observando essa definição, a gente quando para e pensa um pouquinho de meio ambiente, faz esse exercício de reflexão, a gente vê um local, né, bem tranquilo, ali que provavelmente o homem talvez nunca tenha chegado, um riacho, uma floresta, né? Mas se a gente for pegar essa definição de meio ambiente pela própria política, ela traz que é um local que abriga e rege vida em suas condições de ordem física, química e biológica. Então a gente pode trazer às cidades um meio ambiente já antropizado, que ele também abriga e rege vida. Então, na verdade, ele também é um meio ambiente. Então, é sempre legal quebrar esse conceito de que talvez meio ambiente seja aquele local um pouco mais afastado, aquele local que não tenha muito interação do homem, e sim entender que meio ambiente ele está diretamente relacionado não só ao homem, aonde o homem já tocou, como também aonde o homem convive, principalmente tendo suas alterações ou não, ok? Bom, perfeito. Agora vamos lá para o Cadastro Técnico Federal, que é o artigo 17 da Política Nacional de Meio Ambiente. O que ele visa? Principalmente garantir a manutenção e o equilíbrio ecológico, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água, do ar, a proteção dos ecossistemas, o controle do zoneamento das atividades potencialmente e efetivamente poluidoras e, principalmente, o Cadastro Técnico Federal, eu sempre falo isso nos treinamentos, que ele é uma ferramenta para o governo de macrogestão. Você consegue observar numa ferramenta de uma forma geral, você consegue observar onde estão todas as empresas, onde estão todas as indústrias, qual é o consumo, se o consumo é alto ou não, o que está acontecendo frente a isso, e a partir de então você consegue avaliar, né, de uma maneira geral, como está o diagnóstico dessa região. Então, o Cadastro Técnico Federal ele baliza, ele dá muita informação para o governo para que ele consiga então melhorar essas políticas públicas. Perfeito? Bom, e aqui vamos falar agora um pouquinho mais específico sobre o Cadastro Técnico Federal, também já utilizando aqui da obrigatoriedade dele, que está no artigo 17, tá? Mas trazendo aqui algumas alterações dele. Bom, o Cadastro Técnico Federal ele é obrigado para quem, Henrique? Uma ótima pergunta. Ele é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas que realizem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, aquelas que estão relacionadas na categoria de 1 a 20 do anexo 1, conforme o artigo 17C, tá? Que é desse decreto específico. Fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês toda essa relação geral, tá? E nas categorias 21 a 22 do anexo 1, em razão de outros normativos federais de abrangência nacional que determinem a fiscalização de atividades ambientais. 21 e 22 está ali mais voltado ao uso de recursos naturais, entre outros, mais obras civis, tá? A gente vai ver também eles lá na frente. E aqui, eu até publiquei recentemente, fiz uma publicação, falando que em agosto de 2021, o IBAMA
publicou uma nova instrução normativa, que é a número 13, tá? E essa número 13, ela traz uma unificação por conta de um decreto do presidente da República que solicitou a unificação de todas as instruções normativas anteriormente. Então, a gente tinha várias instruções normativas antes, até no meu treinamento, eu estou até revisando ele inclusive, porque a gente tinha partes de uma orientação do Cadastro Técnico Federal, ficava na instrução normativa X. Por exemplo, aqui eu cito a instrução normativa número 6 de 2013, que foi revogada por conta dessa nova instrução normativa. Tinha a 9 de 2015, tinha várias. E agora elas foram revogadas e foram unificadas, tá? Em leitura, em suma, eu não vi outras alterações, tá? A regra do jogo não mudou, muito pelo contrário, ficou agora um pouco até mais fácil e até um pouco maior agora, né? Porque agora essa instrução normativa é bem grandinha, para que a gente possa fazer uma consulta e uma avaliação, entendendo qual norma está certa, qual não está, etc. Tá bom? Então isso trouxe aqui até uma certa clareza. Então vamos lá. Bom, um ponto importante, a gente sabe então que essas empresas aqui, ó, que estão no anexo nas categorias de 1 a 20, são obrigadas a se inscrever no Cadastro Técnico Federal do IBAMA. E essas que são responsáveis por fazer essa inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA têm a necessidade de realizar o pagamento da taxa do TCFA. O que é a taxa do TCFA? É a taxa de controle de fiscalização ambiental. Ela é calculada, vamos colocar dessa forma, mais adequada, por dois fatores. Um é o potencial de poluição, é o PPGU, potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais, tá? Ela vai em 3 categorias, esse PPGU, que vai de pequeno, médio a alto, e a gente tem o segundo fator que influencia nessa taxa de pagamento, que é o tamanho, o porte da empresa. Então a gente tem aqui, ó, pessoa física, independentemente se é o porte, o potencial o PPGU dela, potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais, independentemente, todos ela caracteriza assim, aqui como isenta. Perfeito? Vamos para a microempresa. Microempresa, até médio porte, ela está isenta dessa taxa, mas quando ela é uma microempresa de grande porte, né? Ela já chega a ter a necessidade de efetuar um pagamento de R$ 128,80. E esse pagamento é anual? Não, ele é trimestral, tá, gente? Trimestral. Então, do primeiro trimestre por exemplo, de 2021, então de 1º de janeiro a 31 de março, é uma taxa. Às vezes as pessoas costumam ter um pouquinho de dúvida, elas confundem o certificado de regularidade, que também tem 3 meses de validade, com essa taxa. Então, olha, quando o meu certificado de regularidade está vencendo, eu tenho que já efetuar o pagamento dessa taxa. Mas não é assim, tá? Essa taxa de controle de fiscalização ambiental é trimestralmente cravada, do dia 1º de janeiro a 31. Então, ela sempre segue o padrão trimestral, tá? E o certificado de regularidade, às vezes a gente pode emitir, por exemplo, agora, no dia 23, ele vai ficar válido até o dia 23 de dezembro. Então ele fica num período quebrado, mas não necessariamente um tem influência com o outro, tá? Então isso aqui é só para fazer uma ressalva para que vocês não se confundam nesse aspecto, tá? E aqui ó, a gente tem outros portes das empresas, tá? E aqui vamos pro porte grande, que eu imagino que seja, espero que seja a situação de todos vocês aí, porque a gente quer que o Brasil vá para frente. Então vamos lá, empresas de grande porte e de alto potencial de poluição, a taxa trimestral é no valor exorbitante de R$ 5.796,73, tá? Aqui eu cito como exemplo, por exemplo, o grau de utilização de recursos naturais, aqui a indústria química. A indústria química de forma geral, que é a categoria 15, tem todas. Mas aonde está essa informação? Deixa eu mostrar para vocês agora. Aqui, ó. Essa tabela aqui é retirada do anexo 1 da instrução normativa, tá? Número 3 de 2021, e também está disponível na lei 10165 de 2000, também essa tabela está lá nesses anexos, tá? Ela não foi revogada em si, as categorias e o potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais aqui, ó, continua o mesmo, tá, gente? Então, nesse aspecto, fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Nós temos aqui ó, categorias de 1 a 20, como havíamos notado anteriormente, né, de 1 a 20. E nós temos aqui, ó, por exemplo, o 15, que eu citei para vocês, a indústria química. Aqui é o potencial de poluição
dela, ó, se a gente pôr aqui do lado, nessa caixinha aqui do lado, que é o PPGU, que a gente está vendo aqui, ó, é o alto índice de potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais. Essa tabela aqui é fixa, tá, gente? Não foi revisada até o presente momento. Deixa eu ver, minha fotinha não está atrapalhando vocês, tá? Dá para ver todas. Então, vocês notam que para cada tipo de indústria, cada tipo de segmento, existe um potencial de poluição e um grau de utilização de recursos naturais diferente. A indústria química, por exemplo, a indústria de base, por exemplo, aqui, ó, ela tem um alto potencial de poluição. E a gente pode ver aqui, ó, que a indústria diversa tem um pequeno grau de potencial de poluição. Mas o que é essa indústria? Se ela é grande, se ela é pequena? Isso a gente precisa avaliar nas fichas técnicas de enquadramento, que vai te dizer qual o seu empreendimento está enquadrado em qual parte específica, tá? Então, você tem todos aqui, tá? Para você olhar que com base nessa informação aqui, ó, nesse grau de potencial de poluição e o faturamento anual da sua empresa, que a gente já vai ver, que é esse aqui, ó, você sabe calcular quanto é que você vai ter que pagar de taxa. Então vamos lá. Se vocês são todos, ó, a última lei complementar, tá, de 2018, ela diz aqui que a empresa é de grande porte se a receita anual bruta for superior a 12 milhões e 1, tá? Peço desculpas, eu não coloquei um centavo aqui. Mas aqui embaixo, ó, é 12 milhões e 1 centavo. Deixa eu até tirar meu rostinho daqui para vocês só enxergarem a tela. Pronto. 12 milhões e 1 centavo. Então, a partir disso, você é uma empresa de grande porte. E sendo uma empresa de grande porte, a gente consegue essa informação fácil com o setor de contabilidade. Você volta aqui nessa telinha aqui, ó. Esses slides, inclusive, vão ficar disponíveis para vocês, tá? Você já sabe calcular. Então, meu grau de potencial de poluição. Sou uma indústria química, Henrique. Item 15 aqui, ó. Sou uma indústria química. Alto potencial de poluição de utilização de recursos naturais. E faturo acima de 12 milhões e 1 centavo. Então, automaticamente, você vai pagar trimestralmente R$ 5.796,73 por tempo indeterminado, tá? Até a sua empresa fechar ou mudar o segmento. Felizmente, isso é fixo, tá, gente? Não tem tempo pré-determinado de arrecadação, tá? Então, perfeito. Essas leis aqui, ó, elas são... É legal porque o Cadastro Técnico Federal teve início no ano 2000, tá? Ele foi implementado, ele foi originado a ideia dele lá na Política Nacional de Meio Ambiente, em 81, que a gente viu, e ele foi promulgado em si realmente em 2000. Então as empresas que têm de 2000 até aqui, tem praticamente 21 anos de contribuição. Se você nunca fez nenhuma contribuição, a sua empresa... Calma, fique tranquilo, dá para você realizar um parcelamento disso, tá? Junto ao IBAMA, não tem problema. Mas você vê aqui, ó, que cada lei complementar dessa daqui, ó, o seu faturamento, ele vai seguir essas legislações daquele período. Então, quando você for fazer o seu cadastro técnico federal junto ao IBAMA, cada faixa de porte vai estar referenciado com esse período. Então, por exemplo, ó, lá em 2011, microempresa era até 240 mil de faturamento. Lá em 2012, essa lei complementar foi atualizada, ela foi para 360 mil. E seguiu-se até então. Mas outras legislações tiveram uma alteração. E essas legislações vão seguir esse mesmo período, tá? Nesse mesmo tempo, caso você faça um cálculo retroativo. Então, perfeito. Espero que tenha ficado claro até aqui. Então, além da taxa, da obrigatoriedade dessas empresas de fazerem esse cadastro, então as empresas que estão naquela relação do artigo 20, do inciso 20, que é do código 1 ao 20, então todas as empresas que realizam essas atividades aqui são obrigadas a possuir o cadastro técnico federal, realizar o pagamento da taxa, ok. E tem gente que tem outra obrigação além dessas, tá? De realizar o pagamento. A gente tem que realizar a entrega de alguns relatórios específicos. Vou apresentar eles aqui para vocês. Ó. Alguns relatórios específicos, a CONAMA 362 de óleos lubrificantes, o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, outro exemplo aqui é o de agrotóxicos, que é semestral, o de OGM, que são os organismos geneticamente modificados, mercúrio metálico, e esses daqui de cima, tá, gente? Esses daqui de cima, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daqui de cima, eles são para alguns setores específicos, tá? Então, setores de detergentes, ali para os setores que fazem venda de agrotóxicos, ok. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles precisam fazer a entrega desse aqui, ó, o relatório da Lei 10.165. Que esse aqui é o famoso RAP. Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras.
Tá? Todos esses setores, você pode não ter nenhum desses relatórios aqui de cima para fazer, desses 7, não tem problema. Mas esse daqui de baixo você vai ter que fazer. Ou você pode fazer um desses daqui de cima e também tem a necessidade de fazer esse daqui de baixo, tá? Então vou apresentar para vocês brevemente esse relatório da Lei 10.165. Bom, ele é um instrumento, tá, de gestão, como eu já havia falado para vocês, governamental. A gente preenche ele, vocês vão entender, são informações muito ricas voltadas à área de meio ambiente, como movimentação de resíduos, movimentação de efluentes, movimentação de matérias-primas, insumos, e tudo isso baliza o governo, dá informações, municia eles para que eles consigam avaliar melhor e fomentar políticas públicas voltadas a isso em cada estado. Deixa eu só tirar meu rostinho daqui brevemente para a gente poder enxergar o slide inteiro, tá? Então aqui, ó. Regulamentação do RAP, nova regulamentação do RAP, tá? Tem a instrução normativa número 6 de 2014, tá? Tá válida, não foi revogada. E a gente tem aqui a entrega do RAP anual, devendo ser realizada do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março de cada ano. Sem esquecer, tá, gente? Isso daqui, às vezes o IBAMA, como aconteceu esse ano e o ano passado, ele estende esse prazo do dia 31 de março. Mas não é sempre. Às vezes por instabilidade do sistema ou, por exemplo, por a gente estarmos enfrentando no momento uma pandemia. Então isso trouxe alguns novos desafios que o IBAMA entendeu que seria adequado postergar o prazo para que as empresas pudessem assimilar e passar por esse período de forma mais tranquila. Mas, via de regra, em 2018, se não me falha a memória, não teve. E o que eu digo? Minha recomendação sempre é: preparem as informações, porque o sistema pode aparentar alguma estabilidade e ele é mais ou menos como um imposto de renda. Embora a gente não, quanto mais rápido a gente preenche as informações, mais rápido nós temos um retorno e até daquela questão do estorno, né? Aqui para o RAP não tem isso, mas quanto mais rápido você entregar, mais tranquilidade você vai ter para executar as outras atividades. É um período um pouco conturbado, o sistema pode apresentar algumas instabilidades, a gente começa a solicitar as informações para os outros setores, a gente sabe que é aquela loucura, né, do RAP. Para quem faz isso anualmente, sabe bem isso daí. Então, minha recomendação é que a gente já deixe isso preparado, essas informações. O RAP não precisa ser algo traumático. Se a gente deixar ele muito bem organizadinho, com as informações que a gente precisa, que eu vou mostrar para vocês sobre cada uma, vocês podem ter uma experiência muito tranquila para executá-lo dentro da sua própria empresa, tá? Então essa é a minha dica. Bom, vamos passar aqui o slide. Aqui. O RAP ele é constituído, tá, por formulários temáticos. Bom, dá para ver todo o texto. Constituído por formulários temáticos que agrupam dados e informações a serem coletados por pessoas físicas e jurídicas, que é isso que eu falei para vocês, resíduos, entre outros, tá? Os declarantes não preenchem todos os formulários existentes. Ó, uma nota bem legal. E por que não? Aí eu já vou mostrar para vocês. Os formulários que serão preenchidos dependem da atividade que vocês realizarem. Tá, mas então quantos relatórios tem, Henrique? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esses são todos os relatórios disponíveis pelo IBAMA. Deixa eu tirar o meu roxinho aqui para vocês poderem enxergar o do cantinho inferior direito. Só um minutinho. Aqui, pronto, isso aí. São muitos relatórios. Esses relatórios foram pensados principalmente, gente, que existem atividades específicas que exercem atividades específicas e precisam municiar alguns relatórios específicos. Por exemplo, de efluentes líquidos, praticamente boa parte da indústria tem, né, de forma geral. Mas, por exemplo, comercialização de produtos químicos, alguns não comercializam. Já o que sai ali já da matéria-prima, um subproduto, já é algo um pouco, já não é mais um produto químico. E aí tem outros relatórios. E aí esse relatório, para essa situação específica, é o de produtos e subprodutos. Entende? Então, existem relatórios específicos para ramos diferentes, tá? E seria, imagine só, todos aqui realizarem o reporte de todas essas informações. Realmente seria algo muito cansativo, mas não é esse o caso, tá? Volta e meia, vocês têm aí uma ou outra informação a ser colocada, tá? Eu peguei aqui uma tela do IBAMA, tá? Tirei um print para vocês, eu suprimi aqui as informações como CPF e CNPJ. E eu queria falar para vocês o seguinte: observem essa tela de produto e subproduto e vejam que
você tem algumas informações muito simples que vocês precisam colocar. Primeira delas é o ano dessa empresa, né, do que você está fazendo o reporte. Para algumas empresas que talvez tenham deixado de fazer o reporte no ano anterior ou esquecido algum ano, vai estar o ano em aberto ali para que você faça o reporte e entregue esse relatório no final, tá? Então você vai ter aqui o ano, você vai ter o código do produto. E o que é esse código do produto? Esse código do produto está disponível numa prod list. Essa prod list está disponível lá no site do IBAMA, eu deixei o hiperlink aqui para vocês, tá? É só vocês clicarem aqui, ó, acho que todos estão vendo o meu cursor do mouse. Deixa eu só ver aqui uma coisa, só um minutinho. Aqui, ó, pontadorzinho a laser, melhor. Vocês podem estar observando aqui, ó, na prod list 2007. Vocês clicam nele e vai abrir uma relação de produtos, tá? Dentre eles, vou citar alguns aqui: tintas, mais variados tipos de tintas, airbags, por exemplo, produtos químicos, e entre outros, tá? Tem muita coisa. Então, nessa informação aqui de produtos e subprodutos, você vai municiar nesse relatório tudo que a sua empresa, a partir do consumo de algum produto químico, gerou. Então, olha, de matérias-primas você vai reportar em outro momento, tá? Também tem esse relatório específico. Mas aqui você vai reportar o que a sua empresa produziu e fabricou. Então, basicamente isso. Você vai colocar aqui a unidade de medida. Então, produzimos 1000 litros de por exemplo, cloro, por exemplo, pode ser uma indústria química. Então, 1000 litros de cloro, você coloca aqui a informação, a quantidade que foi produzida, a unidade, a capacidade instalada, se essa informação é sigilosa ou não, e reporta. Então, você vai reportar um a um de cada produto, tá? Não dá para fazer vários reportes aqui ao mesmo tempo, tá? Isso é uma coisa até um pouco ruim, deixa o serviço um pouco mais trabalhoso durante o reporte, tá? Então, perfeito. Aquele foi o de produtos e subprodutos. Esse aqui é o de matéria-prima e insumo. Então, aquilo que a sua empresa consumiu para fazer aquele, por exemplo, para a produção do cloro ou outro produto, tá? Ou, por exemplo, um airbag ou uma tinta. Então, o que você consumiu? Então, aqui você vai colocar a matéria-prima em si. Então, os corantes, água, etc. Qualquer tipo que seja, tá? Então, você também vai selecionar aqui o ano. Você vai selecionar também aqui a matéria-prima. Também vai clicar aqui na prod list. Também vai aparecer essa mesma prod list, tá? Que é de 2007 do IBGE, tá? Que não foi atualizado até o momento. Então, por favor, não se assustem quando você clicar e falar: nossa, mas Henrique, é de 2007. Sim, tá com uma defasagem, tá? Mas a gente precisa encontrar aqui uma nomenclatura adequada para o nosso produto. E lá no treinamento do CTF eu falo muito especificamente de como encontrar nomenclaturas mais claras, tá? Não vou conseguir falar isso para vocês aqui, porque o webinar é muito curto e essa explicação é um pouco extensa para como fazer um enquadramento adequado de algumas substâncias que vocês não vão encontrar lá, tá? Então, perfeito. Então você vai clicar aqui na prod list, vai abrir aquela lista e você vai encontrar essa matéria-prima mais específica. Então precisa ter um conhecimento, tá, gente? Conhecimento de química, muitas vezes, um conhecimento do seu produto em específico, tá? Então, perfeito. Selecionou o ano, achou a nomenclatura específica, adequada para o seu produto, colocou aqui a quantidade que foi consumida, né? A unidade de medida, a origem da fabricação, se é de terceiro, se é própria, que muitas vezes pode ser, ou se é importada, você vai colocar, ou se é de ambos. Aí você vai colocar se parte é da minha produção, parte é terceiro, não tem problema, coloca ambos. A procedência, se ele é nacional, se ele é importado ou é ambos. Parte da minha matéria-prima é importada e parte é nacional, não tem problema, coloca essa nomenclatura. E se a informação é sigilosa para a sua empresa, sim ou não. Isso é aberto, tá? Acho que é legal verificar a política interna de cada empresa, tá? Posteriormente, você vai clicar aqui, ó, no tipo de armazenamento, que essa informação é importante. Então, se é armazenamento a céu aberto, que é um pátio, né, que não tem cobertura nenhuma. Se é um armazém coberto, se é em tanques, tem várias formas. Então, aqui, né, de tipo de armazenagem, identifique qual é a forma de armazenagem de vocês e coloque essa informação aqui, tudo bem? Então, vamos para o próximo. Transporte de produtos químicos e produtos perigosos ou combustíveis. Não é só a indústria que tem que fazer o reporte dessas informações de consumo, etc. Aqui, de transporte de produtos químicos, empresas que fazem o transporte de matéria,
tanto matérias-primas, produtos e subprodutos que estão lá enquadrados no artigo, na categoria 18, tá? Que é transporte, armazenamento e comércio de produtos químicos. Essa é a categoria específica para transportadores, tá? Que você tem que se enquadrar lá o mais adequado, encontrar o que é mais adequado para você ir lá dentro daquela ficha, tá? Você também precisa fazer esse reporte. E o pessoal de transportadoras aí que nos acompanham, que a gente tem auxiliado, sabe que isso aqui é muito trabalhoso. Porque você precisa colocar o ano de fabricação, o ano dessa movimentação, vai precisar encontrar aquele produto químico, e a gente sabe que às vezes em uma carga de um caminhão vão-se fracionadamente vários produtos de vários clientes. E você precisa fazer aqui o reporte de 1 a 1. Então, na carga que saiu, inclusive colocar o estado, o município de origem, o estado e o município de destino. 1 a 1 para um produto químico. Não pode colocar vários. Então, imagine que seja um caminhão que transportou 20 substâncias, 20 tamborzinhos de 20 litros, e você foi para o mesmo local, saiu de São Paulo e foi lá para Teresina. Você vai colocar, vai reportar 20 vezes o galão de, por exemplo, tinta amarela, depois vai reportar de novo, vai colocar todas as informações. Aí você vem de novo aqui, vai reportar de novo a de tinta azul, se você teve de uma tinta azul, e a quantidade. Se você teve um solvente, que também foi junto nessa carga, São Paulo, Teresina, você vai ir lá, vai reportar de novo, aí vai de novo, colocar aqui o ano, achar a tinta, achar o solvente, colocar a quantidade, colocar o galão, tipo de transporte, se foi rodoviário, se foi por hidrovia ou não, vai colocar aqui, vai colocar o tipo de armazenamento nele, granel, tubo, lata, etc. Vai colocar se tem um plano de emergência, que caso o caminhão vire, você tem uma empresa, você pode ligar para ir lá prestar assistência. Vai colocar que saiu de São Paulo, do município de São Paulo, indo lá para Teresina. 20 vezes para uma carga. Então, realmente, pessoal, é muito extenso e muito trabalhoso, tá? Então, o pessoal aí que faz transporte sabe que isso aqui é um relatório até um pouco problemático e cansativo de fazer, mas é necessário, tá? Então, eu também quis apresentar para vocês esse portfólio aqui do pessoal de transportes, tá? E aqui, o que basicamente, acho que acredito que seja de muitos, é o de relatório de resíduos. Que você vem aqui, você vai reportar os resíduos que foram gerados dentro da sua empresa. Então, um ano, a categoria da atividade que gerou, porque algumas categorias, uma empresa pode ter várias categorias, tá? Ela pode ser uma indústria química, também pode ter um armazenamento, um depósito lá interno. Se ela fizer o comércio para isso, pode enquadrar em 2 pontos, tá? Diretamente ao público, tá? Que eu estou dizendo. E você vai, só que gerou resíduo em qual atividade? Gerou ali na venda ou gerou na fabricação? Gerou na fabricação, então lógico que você vai colocar aqui a categoria da indústria química e qual a atividade da indústria química que gerou aquele tipo de resíduo, tá? Você vai consultar esse resíduo que foi gerado aqui, e esse resíduo gerado, ele tá conforme a lista brasileira de resíduos, tá? Ele não segue a NBR 10.004, por exemplo, de lista de resíduos, ele realmente segue aquela lista do IBAMA, que é a lista brasileira de resíduos. Então você vai ter que enquadrar o seu resíduo aqui. Você vai informar a quantidade gerada, a classificação dele já é automática, tá? E posteriormente você vai ter que vir aqui embaixo e dizer para quem que você enviou esse resíduo. Então, por exemplo, uma Renova da vida para tratamento, tá? Ou outra empresa aí. E quando você indica essa empresa que vai receber esse resíduo, ela indica que recebeu. Realmente houve essa transação de resíduos, tá? O SINIR, por enquanto, não desobriga de você fazer e preencher essa lista até o momento, tá? Na portaria 280 do SINIR, a gente está fazendo isso, né? Vocês que movimentam resíduos estão reportando lá no SINIR essa movimentação. E aqui no RAP, por enquanto, tá muito claro, a instrução normativa não tirou essa obrigatoriedade, não tirou esse relatório ainda. Então, realmente vai ser um pouquinho de duplicidade de documentos? Por enquanto vai, mas imagino que futuramente talvez esse relatório venha a ser retirado de circulação para que o SINIR tome conta e seja uma centralização das informações com movimentações de resíduos, tá bom, gente? Perfeito, vamos para o próximo. Aqui é a lista brasileira, tá, dos resíduos, aqui é a forma que o IBAMA libera para vocês. Então, vocês vão ver aqui as categorias, tem cada categoria específica. Aqui, por exemplo, ó, os resíduos sólidos urbanos e equiparados
Então, papel, cartão, vidro, resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas, roupas, têxteis, solventes, entre outros, tá? Se você clicar aqui, ó, no resíduo de serviço de saúde, vai abrir diversos tipos de resíduos. Se você clicar aqui no resíduo de processos químicos orgânicos, vai abrir uma quantidade gigantesca de resíduos que podem ser gerados. Você vai ter que enquadrar o seu tipo de resíduo específico lá. Se você não encontrar, você tem que procurar um NE, que é um não especificado, para tentar enquadrar ali o seu tipo de resíduo mais específico, tá, gente? Aqui os efluentes, que eu não podia deixar de falar deles, tá? Os efluentes, então, também você vai colocar o ano, a categoria que está gerando essa atividade, o detalhe é a subcategoria, tá? A quantidade em metragem cúbica por hora desse efluente que é gerado dentro da sua empresa, descrever um monitoramento utilizado e as características, por exemplo, você utiliza o decreto 8468 aqui de São Paulo, tá? Vou dar esse exemplo para vocês, é um decreto estadual, e você faz o artigo 19A, que ele fala especificadamente sobre tipos de efluentes para você poder fazer essa análise. Então você aqui descreve esse monitoramento. Descreve que você faz esse monitoramento conforme o decreto 8468, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Fica a seu critério, tá? O decreto 8468, se não me falha a memória, ele não deixa claro a periodicidade, mas acredito que não mesmo, tá? Eu lembro que eu usava bastante ele quando eu trabalhava com construção civil e a gente não tinha essa periodicidade. Vai a cada empresa, pelo seu próprio compliance, estabelecer uma metodologia e um tempo mais adequado para fazer, tá? Então, o tipo de tratamento, se é adsorção, tratamento primário, secundário, compartimento ambiental da emissão, direta ou indireta, rede coletora, etc, tá? E aqui a legislação. Então, a gente falou sobre o RAP, as obrigatoriedades, e agora a penalidade, caso você não cumpra com o RAP. Então, sujeito é passivo do TCFA, é obrigado a entregar do dia 31 de março de cada ano o relatório de atividades potencialmente poluidoras, tá? Exercida no ano anterior, cujo modelo será definido pelo IBAMA, que é esse modelo que já está em vigor, que a gente viu esses relatórios anteriores. Então, é obrigado, o sujeito passivo do TCFA, quem paga a taxa de controle de fiscalização ambiental, é o que é obrigado a realizar o RAP, é obrigado a entregar isso, tá? E o descumprimento dessa providência determinada ao sujeito infrator uma multa equivalente a 20% do TCFA devido, fora que isso pode trazer outros enquadramentos, tá? Aqui eu trago para vocês a Lei de Crimes Ambientais, a 6.514. Deixar de entregar um relatório no prazo exigido. Penalidade está no artigo 81. Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou quando aplicável naquele determinado pela autoridade ambiental, a multa chega de R$1.000 a R$1 milhão. Desculpa, R$100.000, tá? Perdão. Então, além de você já ser enquadrado com 20% da taxa do TCFA a mais, todos aqueles 5.700, você vai pagar cerca de aí mais R$1.100 a mais, 1.120. Você ainda pode ser enquadrado nessa multa de crimes ambientais por estar deixando de entregar um relatório que é obrigatório. Decreto 82, da mesma Lei de Crimes Ambientais, tá? Isso aqui é importante porque ele fala aqui: elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, que é isso que a gente está falando, ou seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental, essa multa aqui é extremamente salgada, de 1.500 chegando até R$1 milhão. Por que eu te coloco essa legislação aqui? Porque quando a gente vai fazer os reportes no RAP ali, precisamos da informação clara, gente. Precisamos reportar ali cada substância, cada quantidade, metragem, para onde vai esse resíduo, da onde saiu, de forma adequada. Porque num momento de fiscalização, se o órgão ambiental identificar ali que você colocou a informação errada, foi omissa, falso ou enganoso, aí ele vai determinar se ela foi dolosa ou não. Mas a multa chega aqui até R$1 milhão. Então, é um valor absurdo para o valor de uma multa. E então, essa multa aqui, essa legislação, ela deixa muito clara, tá? E eu já vi isso acontecendo em alguns empreendimentos, tá, gente? Que é muito importante que a gente saiba quem está realizando o reporte do cadastro do RAP, tá? Se a empresa ou a pessoa que está fazendo esse reporte
sabe dessa legislação, sabe entender o sistema, sabe da legislação, sabe como fazer um enquadramento correto. Quem é que está fazendo? É um químico, não é? A pessoa tem conhecimento em química, ela sabe fazer o enquadramento adequado dessa substância, porque às vezes a pessoa não sabe e ela vai e faz errado. E se ela fizer errado, passível dessa multa, tá? Então só faço uma adendo para vocês aqui, para que fique aqui uma pulguinha atrás da orelha, para que se vocês não façam esse controle, passem a dar uma olhada e verificar como é que está sendo feito, tá? E aqui eu falo sobre uma ferramenta complementar a essa, tá? Que é o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, o CNORP. Ele também foi definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Como um instrumento, e ela foi atribuída ao IBAMA para gerenciar. Então, parte do Cadastro Técnico Federal é atendida no CTF-APP, que é essa parte de se inscrever no Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras. Essa é uma das obrigações. E reportar anualmente no RAP as movimentações de resíduos e efluentes. Essa é uma parte, que eu estou até citando aqui no ponto 1 e ponto 2. As atividades demais, as demais obrigações do CNORP. Você precisa se registrar e identificar um responsável técnico devidamente habilitado. E devidamente habilitado, gente, não quer dizer que tenha, por exemplo, aqui eu gosto de dar esse exemplo, um engenheiro civil que está sendo responsável, deixa eu até sumir com a minha cabecinha aqui para vocês poderem ver a legislação na íntegra. Que um engenheiro civil que não tem um conhecimento técnico aplicado a resíduo químico, que ele possa, então, passar a responder por isso. Então, devidamente habilitado, ter conhecimento técnico para isso. E, gente, se vocês estão com dúvidas se na sua formação acadêmica, por exemplo, você pode ou não, sou químico de formação, mas não tive tanto ali uma informação com resíduo, etc. Não sei se eu poderia ou não. Bom, a gente sabe que o resíduo geralmente ele é com base na matéria-prima que ele é formado, né? Mas, se você tiver com dúvidas se você pode, se o conselho de classe permite, envie um parecer para ele, solicite um parecer dele se você pode ou não. Isso vai auxiliá-lo muito, tá? Se você pode ou não representar uma empresa sendo o responsável por essa atividade específica do gerenciamento do resíduo, tá? Então vamos lá. Parte então do CNORP é se inscrever no Cadastro Técnico Federal e reportar o relatório de atividades potencialmente poluidoras, que a gente viu nos slides anteriores. Imagino que todos vocês já façam. A outra obrigatoriedade é se cadastrar no CTF-AIDA, a empresa, tá? A entidade. O CTF-AIDA é Atividade e Instrumento de Defesa Ambiental, formar o seu CNPJ, o mesmo responsável técnico, responsável legal e responsável declarante. E lá embaixo vai aparecer para vocês para indicar e principalmente colocar uma das atividades que você gera resíduos perigosos. E você vai colocar o CPF de uma pessoa, tá? Que também precisa estar cadastrada junto ao IBAMA, tá? E você vai indicar, inclusive com a carteirinha do conselho de classe, que ela é responsável pelo gerenciamento, ou pelo transporte, ou pelo tratamento, ou pela disposição final desse resíduo na sua empresa. Então vamos olhar as categorias aqui que são obrigadas, tá? Pela própria legislação, pela instrução normativa, se eu não me engano, número 13, que eu coloquei aqui, número 1 de 2013. Vamos dar uma olhada. Então essa aqui, ó, para os fins do CNORP, as atividades do CTF-APP que são consideradas como geradoras, tá? De novo, é uma lista fixa, engessada, que enxerga que essas atividades precisam indicar um responsável pelo gerenciamento dos seus resíduos. A gente tem uma quantidade gigante, tá? Eu não coloquei todas, tá, gente, na íntegra, mas se você olhar nessa instrução normativa, lá no anexo 1, tá descrita, tá? Então aqui tem a indústria de borracha, extração e tratamento de minérios, a indústria de couros e peles, a indústria química aqui em peso, tá? E ainda tem mais, eu suprimi algumas subclasses dela, porque a gente tem aqui, ó, classe 1, é a 15, tá? Que é da indústria química, e a 15.1, produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, que aqui tem uma infinidade de quantidade de atividades da indústria química de forma geral, então, fabricação de vários tipos de produtos químicos que precisam indicar um responsável técnico, tá? Fabricação de concentrados aromáticos, naturais ou artificiais ou sintéticos também é necessário, entre outros, tá? A outra lista, ainda na lista 1 também, que é considerado também como um gerador. Então, terminais, transporte e comércio, item 18. Então, marinas e portos também são considerados como geradores de resíduos, que precisam indicar
um responsável técnico. Atividade de silvicultura também é necessário a indicação de um responsável para isso, tá? Entre outros, o comércio de combustíveis e derivados de petróleo também é necessário. Aí aqui nós temos a lista 2, que essa lista 2 é considerada para os transportes. Quem que tem que indicar um responsável técnico pelo transporte? São as atividades no item 18.1, então transporte de cargas perigosas, transporte por dutos, transportes ferroviários, entre outros, tá? Temos também aqui, ó, para fechar o transporte, depósito de produtos químicos e produtos perigosos. Então, se você está enquadrado nessa atividade, você precisa indicar um responsável técnico pelo transporte desses produtos, tá? De produtos e resíduos perigosos. Considerado como destinadores, aqui já está na categoria 17, então serviços de utilidade. Então, no item 17.2, por exemplo, como o próprio nome já diz, tratamento e destinação de resíduos industriais. Então, aqui você precisa indicar um responsável técnico para o IBAMA, com formação acadêmica, etc., para o tratamento e destinação final desses resíduos, destinação de pneumáticos, pilhas e baterias, etc., tá? E essas são as categorias que você vai indicar. Quando você fizer o seu cadastro lá no CTF-AIDA, vai aparecer uma dessas categorias aqui, ó, gerenciamento de resíduos perigosos, geração, operação, transporte, armazenamento ou destinação de resíduos ou destinação final, que são essas categorias que a gente acabou de ver. Então você vai indicar uma dessas categorias, vai indicar o profissional tecnicamente habilitado e você vai gravá-la junto no sistema do IBAMA, cumprindo então essa deliberação dessa normativa em específico, tá? Essa listinha aqui ela está disponível já em outra instrução normativa, a número 10 de 2013 do IBAMA, tá? Que está em vigor e ela fala sobre a tabela de enquadramento para o CTF-AIDA dessas atividades em específico, tá bom? E ela também fala, bom lembrar aqui, isso daqui, essa tabela, se eu não me engano, é do anexo 2. A do anexo 1, ela fala das categorias das atividades. Então, por exemplo, minha formação, eu sou gestor ambiental, ela fala como um gestor ambiental pode... quais as atividades que eu posso ficar responsável. Então, gerenciar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, outros tipos de resíduos, elaborar planos e procedimentos, porque a partir dessa tabela, ela está em consonância com o CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, que acho que era antigo, agora é novo de novo. Desculpa até por essa confusão, não é muito a minha área de estudo, que acho que desmembrou do Ministério da Economia, né? Agora novamente, e aí acabou ressurgindo. Então, ela fazia parte do Ministério do Trabalho e Emprego, agora acho que voltou a ser, e ela traz essas categorias específicas, tá bom, gente? E agora, a parte muito bacana, e aí eu vou trazer aqui para vocês, como verificar se a sua empresa está em uma situação regular junto ao IBAMA, tá? Então vamos fazer esse exercício aqui, rapidinho, me dá só um segundo, eu vou jogar para vocês, ele vai estar disponível nesse hiperlink, ele vai ter o seguinte, vai ser um certificado de regularidade, você vai abrir uma página do IBAMA, uma página muito simples, com uma única informação, CPF ou CNPJ. Se vocês buscarem aí o CNPJ da Intertox, peço até que vocês façam esse exercício, porque eu que cuido e está em uma situação regular, você vai jogar o CNPJ da Intertox lá na parte superior e quando você der pesquisar vai aparecer o certificado de regularidade, quando que ele foi emitido, até quando ele está válido, quais as categorias que a Intertox, por exemplo, se enquadra, no caso, consultoria técnica, que a gente colocou lá para se enquadrar, que faz sentido frente às atividades que a Intertox hoje executa. O responsável legal não aparece e o responsável técnico também não, mas o responsável técnico sou eu dessas atividades. E vai aparecer também a inscrição junto ao IBAMA. Então, com esse link, ele até vai junto para vocês, esse hiperlink nessa apresentação, tá, gente? Vocês vão ter acesso a essas informações e vão conseguir observar não só a sua empresa, mas fiscalizar se as empresas que lhes prestam serviço estão com o enquadramento adequado, estão com o certificado de regularidade adequado, em validade, né? Para que você... Principalmente, né, aquela questão do círculo circuncêntrico. Para quem tem uma ISO 14001, sabe a importância de manter o controle dos seus fornecedores. Então, saber que os seus fornecedores estão com o enquadramento adequado, estão
com o certificado de regularidade e cumprindo a legislação de forma integral, porque senão nós somos corresponsáveis e a gente sabe que a gente pode acabar tomando uma não conformidade e isso até vir a manchar a imagem da nossa empresa perante aí um acidente ambiental ou coisas que podem acontecer, tá? Perfeito. Ok, então é só vocês clicarem nesse link que vai aparecer, uma tela bem simples, tá, gente? E agora, só para deixar claro para todos, eu vou fazer o seguinte. Para todos que assistiram o webinar até o momento, tá? Nossa equipe aqui, a nossa equipe que está aqui fazendo monitoramento conosco, vai enviar para vocês por e-mail um presente, que é o quê? A gente vai acontecer agora no dia no dia 5 de outubro, vai acontecer das 8 às 5 horas da tarde, 5h30 mais ou menos, a 11ª edição do treinamento de cadastro técnico federal do IBAMA, tá? Ele é um ambiente totalmente online, a gente sabe que infelizmente as coisas estão retornando um pouco ao normal, mas a gente não pode se descuidar por conta dessa nova, pode vir uma terceira onda, etc. E até seguindo também a questão que a própria legislação governamental do Estado de São Paulo está preconizando, e a gente vai executar ele online. E então, da sua residência ou do seu trabalho, você vai poder acompanhar. E para todas as pessoas que ficaram aqui até o presente momento, vão receber um cupom de desconto para participar desse curso comigo. A gente vai conversar, nós vamos abordar sobre o Cadastro Técnico Federal, as legislações mais aplicadas, o como fazer o correto enquadramento, as fichas técnicas, vamos passar uma por uma. Nós vamos verificar cada um daqueles outros relatórios que eu falei para vocês anteriormente. Vamos a fundo fazer até exercícios de enquadramento de substâncias. Então, para você que tem um pouquinho de dúvida para enquadrar uma substância ali no relatório anual de atividades potencialmente poluidoras, você que é um consultor que quer aprender como fazer um enquadramento adequado junto ao IBAMA, vem participar com a gente desse treinamento, que eu tenho certeza que vocês sairão muito mais capacitados, tá? É um treinamento bem extenso, é das 8h30, peço até desculpas, tá? Não é das 8 às 5, é das 8h30 às 5h30, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o conteúdo programático, o que mais a gente vai falar lá em questão de valores, tá lá no nosso Intertalks Academy, você pode olhar na Intertalks, treinamentos online, você vai ter essas informações lá e só clicar aqui nesse link, nesse hiperlink, que ele vai te levar direto para essa página, tá bom? Como a gente passou um pouquinho do tempo, foi quase 1 hora de webinar, eu achava que fosse só 40 minutos, eu vou deixar para não responder essas perguntas, tá? Agora online aqui, tete a tete com vocês, mas eu prometo, eu sempre faço isso, eu respondo todas as perguntas que me foram enviadas no chat, a nossa equipe aqui já separou todas, e aí eu vou respondendo um a um, tá? Peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes nossa caixa de e-mail fica muito cheia, e às vezes são muitas perguntas, tivemos uma grande quantidade de participantes, fico muito feliz que esse curso tenha tido esse webinar tenha tido essa aderência, tá? E aí eu respondo todos, e a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, desejo para todos vocês uma ótima semana, tá? Um bom restinho de semana para vocês. Qualquer dúvida, esse é o meu e-mail. Assine o nosso e-mail de treinamentos para saber sobre o nosso calendário, etc. O nosso site da Intertalks, muitas informações, muito conteúdo para que vocês possam observar, baixar os e-books, os outros webinars que estão disponíveis e todo o nosso calendário de treinamentos que vai